Então, pessoal, vamos continuar aí a nossa correção a partir da questão 6, então, né? Na questão 6, nós temos aí uma pergunta sobre, vamos lá, nos vegetais, uma parede celular envolve a membrana plasmática, se tal o principal carboidrato que compõe a parede celular, bem como o monossacarídeo, que a forma, né? Que forma, e indicar duas das suas principais funções. Então lá, o carboidrato é a celulose, né? A celulose é o carboidrato polissacarídeo que forma a parede celular das células vegetais. O monossacarídeo que compõe este polímero é a glicose. Então, a celulose é um polímero de glicose. Não tem função estrutural, não tem função energética, nesse caso, uma função estrutural, né? Duas das principais funções aí exercidas então pela celulose são sustentação e proteção da célula vegetal. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa questão 7. Na questão 7, os glicídios são a principal fonte de energia diária para os seres humanos. São classificados como monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. Né? As funções atribuídas a essas moléculas são respectivamente, ou seja, na ordem que foram apresentadas. Né? Glicogênio. Glicogênio tem aí função de reserva energética no fígado e músculo dos animais, né? Também nos fungos. A celulose, função estrutural, acabamos de falar nela na questão 6. O amido é a reserva nas plantas e a quitina também tem função estrutural, como por exemplo no exoesqueleto dos artrópodes. Então na ordem é reserva e estrutural. Então aqui a alternativa C. Tudo bem? Então vamos lá, vamos avançar agora para a questão 8. A questão 8, em relação aos níveis de organização em ecologia, assinalar a alternativa que seja correta. Vamos ler aí. População inclui todos os indivíduos de uma mesma espécie, né, de uma espécie, que estão presentes em determinada região. Então, indivíduos de uma mesma espécie, numa mesma região, ó, temos aí o conceito de população, é o correto. O que será que está errado nas outras? Vamos discutir. População é um conjunto de indivíduos diferentes. Então já está errado aqui. Ecossistema é a porção de terra biologicamente habitada. Né? Isso seria a definição de biosfera. Biosfera é o conjunto formado pela comunidade e o ambiente. Isso seria uma definição de ecossistema. Então está invertido aqui, ó. E comunidade é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. A comunidade envolve várias populações, então indivíduos de espécies diferentes. Vamos lá para a questão 9. Na questão 9, no mundo dos multicelulares, há níveis de organização superiores à célula. A partir dessa informação, assinalar a afirmativa verdadeira. Então, o ecossistema é o conjunto das populações de uma região? Não, né? O ecossistema não é só o conjunto das populações. O ecossistema envolve também o ambiente, os fatores ambientais. Então, essa aqui está errada. População é formada pelos indivíduos de distintas espécies que vivem em uma mesma região. Distintas, diferentes, né? População, indivíduos da mesma espécie. Tecido é um conjunto de células semelhantes que se reúnem para desempenhar determinadas funções. Né? Essas células não se reúnem, elas têm a mesma origem, elas crescem, né, juntas ali da mesma origem e têm aí então a mesma função. Alternativa D,
Vamos ver lá, ó. Células são as unidades morfofisiológicas. O que significa? Morfo de forma, morfologia. Então essas células têm a mesma forma porque elas têm a mesma origem. Fisiológica, então, vem de fisiologia, do funcionamento, fazem a mesma coisa. Então, o correto é: células são unidades morfofisiológicas dos seres vivos que compõem os tecidos. Então, um tecido é um conjunto de células morfologicamente e fisiologicamente, né, semelhantes, né, fazem o mesmo papel e têm formatos semelhantes. Tudo bem? Então, lá, questão 10. Na questão 10, nós temos aí que, segundo o Instituto Mineiro de Endocrinologia, embora o Brasil seja um país com abundância de dias solares, diversos fatores têm dificuldade a exposição ao sol dos seres humanos, tais como o estilo de vida moderno nas grandes cidades, o sedentarismo, o e o torcedor. Esses têm causado um problema generalizado de deficiência de vitamina D na população. E aí, pergunta: por que os seios ao sol, pelo uso do protetor solar, podem ter relação com a deficiência de vitamina D na população? E o que acontece aí? O medo do excesso da radiação ultravioleta, né, nos leva a utilizar os bloqueadores, né? Um protetor solar é uma substância química, tem elementos químicos ali que vão filtrar, absorver a radiação ultravioleta do Sol, evitando esse excesso de radiação de penetrar nas nossas células, né, na nossa pele. Ocorre que esse tipo de radiação, a radiação ultravioleta, ela funciona como estimulante para a produção da vitamina D. Então, o que fazer aí? A gente deixa de usar o protetor solar, né? Não, o protetor é muito importante, né, para prevenir, por exemplo, câncer de pele. Agora, antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde, nós devemos então nos expor um pouco ao sol, né? Todo dia, sempre que possível, tomar um pouco desse sol da manhã ou do final da tarde para ajudar aí na estimulação da produção da vitamina D. Na B, se pergunta, né, por que é importante que crianças em fase de crescimento tomem sol regularmente, né? A luz solar, nesse caso, ela vai ajudar as crianças na absorção do cálcio, que é importante para o crescimento ósseo, é importante para o desenvolvimento dos dentes, né? E, como já citado na questão anterior, no item anterior, também para a produção da vitamina D, né? A ausência dessa vitamina D, vai levar, né, em crianças ao desenvolvimento de um quadro conhecido como raquitismo, né? Uma doença que afeta aí o crescimento justamente devido à ausência, né, ou baixa concentração de vitamina D. E na C pergunta o que é uma proteína lipossolúvel, né? Lipídio, solúvel, de ser solúvel, né? Dissolver-se. Né? As vitaminas lipossolúveis são solúveis em gorduras. Então essas vitaminas são apolares, se dissolvem bem em gordura, em óleo. Tudo bem? Então vamos lá na nossa questão 11. Na questão 11, se pergunta lá para descrever o papel biológico dos seguintes minerais. Né? Então nós temos aí, primeiro, estrido com o crescimento ósseo, calcificação óssea, com a dureza dos nossos dentes. Também tem papel importante na contração muscular e no processo de coagulação. O sódio, né? O sódio, o equilíbrio osmótico, né? O sódio tem um impacto na pressão sanguínea. Será assunto da frente aí. Também é importante na ação muscular e na condução do impulso, forma como os nossos neurônios se comunicam. O fósforo é um componente fundamental e do RNA, ou seja, fornece energia. O ferro te dá
Vamos mostrar isso. Mostrou independente não pode haver algum hiper é, universidade naves fica assim. Encerramos a correção desse capítulo.